Seja muito bem-vindo a mais um Pode Calar, aquele podcast que você não vai entender apenas como é que funciona, como é que foi a vida daquele profissional que você admira, como é que foi a vida daquele vendedor de sucesso, mas você vai ver a cereja do bolo, você vai ver aquele ouro em vídeo, que é o processo de venda dos maiores vendedores, dos maiores profissionais de consórcio do Brasil. E hoje, como não vai ser diferente das outras vezes, trouxemos aqui a maior especialista em consórcio do Brasil, tá? A Maíra Nogueira. Ela tá aqui e ela vai contar tudo pra você. Tudo. Eu perguntei pra ela antes, Maíra, tem alguma coisa que eu não posso perguntar? Ela disse que não, então vou perguntar. Se apresenta aí, Maíra. Meu nome é Maíra Nogueira, trabalho há 13 anos. Esse ano tá indo pro 13º, na verdade, né? Pro consórcio. E sou uma pessoa aí apaixonada por levar soluções para os clientes. Gosto muito dos números, gosto de fazer as contas, gosto de um desafio quando o cliente fala consórcio não é bom. Então, já tive algumas experiências aí, mas vou deixar você perguntar que a pessoa fala bastante, viu? Se falem, será? Então vamos lá. Maíra, vamos lá então. Aqui a gente gosta de falar de processos, tá? Então, entender como é que você capta o lead, como é que você aborda, quais scripts você usa. Só que você também é líder de equipes de venda. E tem um negócio que eu acho interessantíssimo nessas equipes é que elas são home office, certo? Pelo menos até fevereiro, que a gente está pensando aqui em montar uma estratégia diferente nesse próximo ano. Para escalar, a gente percebe que vai ter um pouco mais de velocidade o pessoal no presencial e os clientes no online. Então, o que serviu o home office para a gente? Para a gente desenvolver o método. Então, sim, o método dá para vender de qualquer lugar e se colocar no presencial com aculturamento, cobrança, incentivo, aí vai embora, né? Pois falou a palavra-chave, é método, né? Legal. Oh, show de bola. Dentro desse aspecto de liderança, montar equipe, conta para nós, como é que você faz processo seletivo? Quem que você seleciona? O que é um bom perfil para você? O que você olha na hora de contratar? Deixa eu contar um segredo para quem é líder. Quem não está utilizando a rede social está perdendo muito dinheiro. Por quê? Lá atrás, quando o Instagram, o Facebook, o YouTube, o meu, tô falando, tá? Não tinha a proporção que tem hoje, eu já recrutava pelas redes sociais também. Então, para recrutar, hoje eu utilizo meus stories e eu solicito indicações. Porque a indicação é muito melhor para você até saber de onde a pessoa veio, a referência do trabalho. Você não indica o que você não acredita que não é bom. Então, quando eu abro um story na rede social, estou buscando profissional de tal área, gente, é uma marcação atrás da outra. Então, quando você constrói, pode ser através da rede social ou através de um network, não só na rede social. Mas, assim, vamos falar na época que eu não tinha um Instagram nichado de consórcio, eu postava nos meus stories pedindo indicação, eu postava em grupos de emprego no Facebook, tinha vários grupos, eu contratava pela Cato, empregos.com, né? Então, eu fazia isso. Agora, a melhor forma de você contratar hoje, que eu vejo, é você postando seu estilo de trabalho, seu estilo de vida nas redes sociais. As pessoas têm que querer ser como você, elas têm que querer ter a vida que você tem. Então, eu vejo que isso influencia demais. Lá atrás, minha rede social tinha 2.000 seguidores ou 1.500 seguidores. E as pessoas chegavam assim, nossa, parece que na empresa que você trabalha, vocês são felizes. Porque eu ficava postando as músicas nas matinais, né? Eu quero trabalhar num lugar desse também. Nossa, você ganhou troféu. Nossa, você tá indo jantar em tal lugar. Então, as pessoas querem ter o que você tem, elas querem saber o que você faz. Legal. E deve aparecer muita gente para você, porque hoje você é uma das maiores do Brasil, né? Uma das maiores referências do Brasil de consórcio. Como é que você filtra? Quem que você quer que trabalhe com você? Tá, a primeira coisa eu olho o perfil, né? Porque eu tava falando hoje com o pessoal que eu encontrei aqui no corredor, né? A rede social ela só amplifica o que você é. Então, quando você tá ali olhando o feed, você tá ali olhando os stories, o que a pessoa posta, já é um pequeno filtro. Passou nesse filtro, você marca uma entrevista. Então, hoje eu tenho uma pessoa do meu time que faz essa primeira reunião para dar uma filtrada. A gente pede para encaminhar um currículo para entender quais foram as experiências, quanto tempo ela ficou em cada emprego. Nossa, não para em lugar nenhum. É uma coisa a pessoa ser autônoma, então um tempo sem trabalhar, porque ela resolveu empreender.
Outra coisa é ela ficar 6 meses numa empresa, 7 em outra, 2 em outra, tem alguma coisa errada. A gente quer pessoas para construir carreira, a gente quer pessoas para construir uma jornada, para ter um propósito dentro do negócio, entende? Então, a pessoa que pula de galho em galho, pode ser que ela não tenha se encontrado no mercado, pode ser, mas já acendeu a luzinha. Isso já revela um padrão, né? Então, tem essa primeira conversa. Normalmente, quando não é, porque assim, dependendo da demanda que tiver no meu time, é uma pessoa do meu time ou é uma pessoa contratada que faz essa seleção. Aí já é aplicado um assessment, alguma ferramenta para identificar a questão da personalidade, né, o perfil comportamental, porque isso também identifica se vai ser um bom vendedor ou não. Então, vou dar um exemplo. Oi? Você usa a metodologia DISC? Sim, eu disse. Legal. E qual que é o perfil que você mais procura? Liderança tem um alfa, né? Para liderança tem um alfa também. Olha só, eu vejo que para vendas, claro que o conforme dominante é o que vai ter mais resultado, mas ele não é muito organizado, não. Inclusive é meu perfil, né? Conforme dominante? Perdão, influente dominante, falei errado. Tá. Eu sou do influente dominante, eu sou desorganizado. Influente dominante, gente, é zero organizado. O dominante influente já não é mais tão simpático assim, igual o influente dominante. O dominante influente é menos simpático, mas também tem habilidade, né? Sim. Mas agora, o melhor que eu vejo para vendas é o influente dominante, porque o influente ele chega abrindo porta, mas aí ele precisa de um back-office forte para ajudar ele a se organizar. Sim. No meu caso, por que eu enxergo que o melhor é influente dominante? Porque no nosso processo, a gente tem uma pessoa que qualifica aí a agenda, e a gente tem outra pessoa que faz a primeira reunião, e outra pessoa que entra no fechamento junto com essa pessoa para fazer o fechamento, tá? Então, a primeira apresenta... Um SDR, um que vai desenvolver e vai ter ajuda para fechar. Perfeito. Legal. O SDR desenvolve, aí entra outra pessoa. A gente pode chamar de farmer, né? Que é como Sim. se fosse um fazendeiro. Ele está ali plantando as sementes. E aí tem o closer que entra junto com o farmer na segunda reunião. A gente não vende de primeira aqui. Ai, Maíra, mas por que você não vende primeiro? O cliente está querendo comprar. Porque a gente trabalha com algumas marcas e para a gente ser mais assertiva com o cliente, a gente quer pesquisar algo de acordo com o perfil dele. Então, tem administradora que dava incentivo para a gente vender em grupo novo. A gente não busca o que dá mais incentivo. A regra para escolher um grupo é o que vai atender o cliente, em segundo, o que dá mais incentivo. Ai, a gente nunca olha o que dá incentivo? Claro que não. Mas é secundário, não é algo que faz a gente tomar a decisão. Sim. Você coloca o cliente em primeiro lugar. Porque se ele for atendido mais rápido, Léo, ele volta e compra mais, ele indica. Se eu fico priorizando meu bolso, escolhendo o grupo que é melhor para mim, ele não fecha de novo e ele não indica. Então, eu ganho muito mais do que a premiação ou do que o incentivo, eu vendendo no grupo que atende do que no grupo que é melhor para vender. Você ganha no LTV, né? Perfeito. Perfeito. O cliente voltar e continuar comprando na casa. O seu processo é bem diferente das outras pessoas que eu conversei aqui. Cara, muitos têm SDR e tem ali uma outra pessoa para fazer dali para frente. Outros têm o vendedor que ele vai, é tipo um BDR, ele capta o lead, ele traz a conversa, traz na loja, e aí vem outra pessoa fazer o fechamento. Mas o seu, que tem um SDR e uma outra pessoa no meio de campo e uma outra que vai ali fechar junto com essa outra do meio de campo, cara, é diferente. Eu adiciono uma etapa a mais do que os demais. Por que acontece? O período de rampagem de um profissional de consórcio, ele é em média de 6 meses. Maíra, como que você sabe isso? Na prática. Eu trabalhei pelo menos 5 anos no cargo de liderança, 2 como gerente. Ai, foi mais, gente. Ok, 6 anos. 2 como gerente. 2 para 6? E 4 como supervisora. Então, foram 6 no total. Entende? Então, nesse período todo, os vendedores que começaram a ficar mais independentes, aí eu ia olhar quanto tempo ele está trabalhando. 6 meses. Entende? Por que 6 meses do período de rampagem? Porque ele tem que aprender a prospectar, ele tem que aprender a abordar, ele tem que aprender a agendar, ele tem que aprender a negociar, ele tem que aprender a fechar. Quando eu separo essas etapas do processo, acaba que eu diminuo o período de rampagem do vendedor. Ou seja... Então, pegar pessoas experientes também. Perfeito.
Perfeito. Então, assim, dá para colocar tudo numa etapa? Dá, eu trabalhei assim por anos. Era uma pessoa que captava e atendia e outra para fechar. Só que se eu tiver uma só prospectando, ela vai ficar muito boa em prospectar. Se eu tiver uma só atendendo, ela vai ficar muito boa em atender. E se eu tiver uma só fechando, porque as qualidades são diferentes, né? Então, a que apresenta, ela tem que ser mais tranquila, mais calma, passar credibilidade. A que fecha, tem que ter uma pitadinha de agressividade e que tem que ter, assim, o raciocínio lógico rápido, para entender o porquê que o cliente não está comprando. Sim. Cara, legal demais. Como é que funciona para você essa primeira parte ali, na captação que vai pro SDR? O seu SDR não é só SDR, né? Ele é BDR também. Ele faz a captação também. Na verdade, ele é só SDR. Quem Só faz SDR. a captação sou eu, com os meus vídeos. Só orgânico? Eu, orgânico e, às vezes, tráfego. A gente usa pouco tráfego. Porque o que acontece? Diminui um pouco o nosso ROI. E o cliente que vem pelo tráfego, ele é um pouco mais frio. Esse ano vai ser um ano que a gente está investindo bastante em tráfego. A gente fez reunião ontem até para desenhar as estratégias, mas qual que é o detalhe? Quando você vai investir pouco em tráfego, o custo pelo lead ele sai um pouco mais caro. E aí, no volume, e você fazendo isso com recorrência, o que começa a acontecer? Aquela audiência que começou a te seguir lá atrás, talvez agora ele esteja pronto para comprar. Sim. Então, você começa a aumentar a conversão. Como eu não investi em grande quantidade na questão do tráfego, nunca valia a pena para mim. Era quase que, tipo assim, deu lucro, mas não deu tanto quanto outra alternativa. Então, o que a gente começou a fazer? A gente trabalhou muito bem os processos para ver o que podia melhorar, o que faria maior conversão de venda. E aí, a gente fez estratégias para converter mais no orgânico. Maíra, explica. Então, por exemplo, eu vou em várias mentorias e mastermind. Quando eu vou, eu conecto com a pessoa, a gente começa a seguir no Instagram e é um lead super qualificado que me conhece, tá lá. Aí tem a pessoa que me conheceu por um post que alguém compartilhou, tá lá também. Aí tem a pessoa que o amigo indicou e que tá lá também. Então, ele tá lá na minha vitrine vendo conteúdo o tempo todo, e aí chega uma hora que ele chama, pelo site, pelo link do WhatsApp, enfim, de algum lugar ele chega no e-mail, no WhatsApp direto, ou até mesmo no direct do Instagram. Sim. E aí essa pessoa vem, oi, eu tô interessada em consórcio. Antes de qualquer coisa, antes de agendar, a gente qualifica ele, faz as perguntas. Né? Fez as perguntas, manda um vídeo, não agenda sem mandar o vídeo daquele produto específico que ele está buscando, porque o vídeo dá uma qualificada e adianta a explicação do farmer. Aí só depois do vídeo a gente faz o agendamento. Interessante. Eu vou perguntar agora como é que é esse script aí, com as perguntas que você faz para qualificar e depois como é que é esse vídeo. São 6 perguntas que eu faço. Primeira pergunta é se ele já conhece financiamento e consórcio. Isso é para eu ter uma noção do nível de consciência dele em relação ao meu produto. A segunda pergunta é qual bem que ele quer comprar, se é casa, se é carro, se é moto. A terceira é qual o valor do bem. A quarta é a mais importante, que é o valor da parcela que ele quer pagar. A quinta é o quanto ele daria de entrada, entre parênteses, lance, que nem todo mundo sabe o que é lance. E a última é se ele decide sozinho ou com alguém, porque agendar a reunião sem estar a pessoa que decide é mais ou menos perder tempo. Então são essas 6 perguntas que a gente encaminha para o cliente. O vídeo é um vídeo como se eu estivesse apresentando para o cliente, quebrando as principais objeções dele referente àquele item. Então, a primeira pergunta que o cliente faz, o que é consórcio? Consórcio é uma compra programada, parcelada, sem juros, que um grupo de pessoas paga uma parcela em comum e da soma dessas parcelas para um bem específico é feita a distribuição dos créditos por lance e por sorteio. O que significa o sorteio? Retirou totalmente sem entrada e vai continuar pagando as parcelas. Já o lance é uma antecipação de valores que você só paga na certeza de contemplar. E o melhor não é isso, é que além de abreviar o número de parcelas, você pode antecipar o valor da prestação, que deixa você com uma parcela muito mais barata. Aí eu quebro as principais objeções referente ao veículo, se for de veículo, se for de carro, de repente eu faço alguma simulação ali naquele vídeo, para ele ter uma noção de como funciona. Então, para cada cliente, você faz um vídeo. Sim, sim. E é você que faz ou os SDRs também fazem? Não, só eu que faço. Porque eles mandam o meu material.
o cliente não veio atrás de mim, ele vai receber o material meu, entendeu? Sim. Aí, no meu WhatsApp, aí a gente informa lá, olha, quem vai atender você é alguém do meu time, porque eu não dou conta de atender toda a demanda, né? E aí entra o outro profissional que a gente coloca. O e-mail de invite é meu, mas em cópia tá o meu profissional. Sim. Então, você sabe tudo que está acontecendo. Sim. Legal, legal. Então, você fez uma pré-qualificação ali. Sei, eu consigo lembrar de tudo, mas sei. Legal. Então, essa pré-qualificação eu acho interessante, inclusive eu uso nos anúncios, porque no nosso anúncio eu pergunto, geralmente eu já anuncio para um nicho, né, por exemplo, imobiliário. Qual o valor do imóvel que você quer comprar? Qual o valor de parcela que você quer pagar? Quanto você tem de entrada? Então, já tem umas perguntas ali, e essas perguntas, as 6 que você comentou, elas estão lá no CRM, cara. Colocamos certinho. A pré-qualificação é exatamente isso que você comentou, mais algumas perguntas que ele pode fazer. Legal. Então, você falou do SDR ali, mostrou a pré-qualificação, falou sobre o vídeo. A partir desse momento, ele agenda para o farm. E como é que você faz para aumentar a taxa de comparecimento nessas reuniões? Tá, primeira coisa é relembrar o cliente da reunião, não é confirmar, é lembrar. Temos um horário hoje, tá o horário, temos uma reunião, só passando para te lembrar, até mais tarde, tchau, né? Quando é uma pessoa do meu network, normalmente eu entro na reunião, tipo assim, a pessoa veio atrás de mim. Porque eu te conheço, quero fazer com você. Então, eu entro na reunião para dar boas-vindas para a pessoa, para receber, porque é uma pessoa que veio por mim, diferente de uma pessoa que veio da rede social e ainda não me conhece. Né? Então, eu entro na reunião, dou boas-vindas, apresento o vendedor e falo, olha, fica tranquilo, você está em ótimas mãos, ele é super bem treinado, ele sabe até mais que eu se bobear. Então, está em ótimas mãos. E na segunda reunião, se é uma pessoa muito chegada, eu também dou uma chegada junto. E a segunda reunião é a do fechamento. Isso, é do fechamento. Já tem que ser, a gente já deixa alinhado. Na primeira reunião, que é a segunda para fechar. Como é que é essa primeira reunião? Essa primeira reunião é para conhecer o cliente, entender o cenário, fazer especulação de valores, ou seja, a gente vai fazer algumas simulações, mas a gente não apresenta a proposta final. A gente apresenta uma noção de números para ele e já deixa ele com uma proposta. Deixando bem claro que na segunda reunião a gente volta para bater o martelo. Por isso é importante que nesse meio tempo você faça todas as pesquisas e as contas que você tem que fazer. Porque a hora que a gente sentar vai ser para definir. Então, você já deixa ele ciente de que na próxima é fechamento, é sim ou não. Perfeito. E geralmente, quando é não, ele já pula fora, né? Você nem tem a segunda reunião. Na primeira, ele já vai falar, não, Maíra, porque eu não tenho dinheiro. Aí ele vai dar, e aí a gente trabalha aquela objeção que ele der na primeira reunião, a gente trabalha para ver se vai avançar para a segunda ou não. E aí, se vê que não tem perfil para avançar para a segunda, nem agenda. Se você pudesse pegar a principal estratégia dessa primeira reunião, talvez seja o script que você usa, talvez seja a história, o enredo ali, para você fazer essa primeira reunião, o que seria? Puxa, a principal estratégia é o alinhamento de expectativa. Na hora que está terminando a reunião, é entender em qual momento você quer comprar o veículo, em qual momento você quer contratar o consórcio. Aí você fala, que doideira é essa? Porque às vezes o cliente fala, eu quero comprar em março. Contratar, eu vou contratar em fevereiro. Então eu tenho que falar para ele, ó, você tem pressa, tem que fechar o quanto antes. Talvez essa sua pressa toda não esteja condizente com o seu bolso. Então, o alinhamento de expectativa do time de compra do bem, do time de compra do consórcio e do bolso dele versus tudo isso é a principal estratégia que define se vai sair a venda ou não. Porque se eu não faço essas perguntas antes, às vezes eu chego na segunda reunião e falo, adorei, sensacional. Em maio pode me chamar que é essa aí que eu vou fechar. Então, mas aí seria, evidencia uma qualificação não tão completa assim, né? Não necessariamente, porque quando você pergunta para o cliente quanto você pode pagar, tem um monte que está só pesquisando e ele pode pagar 2.000, mas ele pode pagar em maio, não agora. Entendeu? Tá. Sim, entendi. Legal. Então, você faz essa pré-qualificação, agendou ali com alguém, coloca você no invite para gerar aquela credibilidade, alinha as expectativas do cliente e dali, como é que você faz o chaveamento para o fechamento? Como é que você encerra essa primeira reunião marcando a segunda? Primeira reunião eu já aviso que a gente vai voltar um segundo contato, que ele tem que estar esperto com o WhatsApp, porque quando achar uma condição que seja condizente com o perfil dele,
a gente precisa que ele responda, porque senão a gente não vai conseguir atender com aquela condição específica que a gente conseguiu para ele. Então, normalmente, os clientes já estão esperando, a gente não deixa dia agendado, né? Não liga no dia seguinte, não manda mensagem no dia seguinte, é quando achar. E aí, quando a gente acha a condição, aí a gente agenda. Pode demorar 2 dias, pode demorar uma semana, dependendo do caso do cliente, porque a gente, de fato, vai buscar o grupo que vai atender ele com mais, vamos colocar, eficiência, né? Sim, entendi. Então, não fica agendado, mas Não pode... fica solto também. Não... Ele tem uma Oi? expectativa de quando a gente vai entrar em contato, mas ele não tem a data exata. Tá, entendi. Legal. E aí chegou no fechamento. Como é que funciona? Antes do fechamento, só um ponto. Me parece que os leads que chegam para vocês, eles já chegam num nível de consciência muito mais elevado. Sim. Por que isso? Muito vídeo na minha rede social. Cara, a galera não grava vídeo, velho. Não, dá raiva de ver. Ai, não consigo, tenho vergonha. Estão Sim. perdendo dinheiro, né, mãe? Na verdade, a vergonha é um egoísmo, né? Porque tem pessoas financiando, pagando 2 imóveis, pessoas morrendo por terem financiado, terem perdido a casa. Existem pessoas que se suicidam por conta disso. E o vendedor, ele é tão egoísta que ele coloca o medo do que outra pessoa vai pensar a respeito dele na frente da ajuda que ele vai dar para as pessoas. Ele é tão egoísta que ele deixa de gravar um vídeo porque vão criticar ele. Nossa, mas e se falar? Eu não falo tão bem. Ele é tão egoísta que ele deixa de dar um futuro melhor para os filhos pela vergonha e pelo receio que vão achar. É forte isso, né? Mas tem que ser mesmo. Você que está ouvindo aí isso e tem vergonha, é para sentir a dor na cara. E aí, Porque é real, cara. pesquisa no Google, eu aprendi isso com um dos meus mentores, pesquisa no Google timidez. Timidez é uma característica de uma pessoa frouxa. Não sou eu que estou falando. Não sou eu. Só dá um Google que vai aparecer para você. Então, assim, poxa, a gente é a imagem e semelhança do Criador, Léo. Como assim eu tenho receio do que o outro vai pensar? O outro é meu irmão na Terra, entende? Então, se eu sou a imagem e semelhança do Criador, e aí que o outro vai pensar de mim? Não significa que eu não sinta, mas eu não deixo de fazer por sentir. Com certeza. Ó, só um lembrete aqui. Se você está assistindo, cara, já clica aqui no joinha, já clica em compartilhar, manda para o seu amigo profissional de consórcio, até quem não é profissional de consórcio. Olha o nível da conversa, o nível do conteúdo que a Maíra está soltando de graça aqui, cara. Meu, o mínimo que você tem que fazer para agradecer é clicar no joinha, clicar no compartilhar com seus amigos, clicar no sininho e já seguir o Instagram da Maíra, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, tá? Então, dá essa moral aí. Ô, Maíra, a gente falou aqui de você ter um nível do seu lead mais qualificado, ele já vem com um nível de consciência mais elevado, porque você publica muito vídeo. Isso também é possível fazer através de tráfego pago, tá? Isso é interessante, mas demanda, sim, de gravar vídeo. Não tem como escapar disso. Você passa mais credibilidade, mais informação, mais consciência ali quando você usa vídeo. Então, é uma chave, já é uma chave. Mas voltando lá onde a gente parou, do fechamento. Você agendou, não agendou com a pessoa, ela já tem uma previsão de quando que vai ser o fechamento, mas ela não tem a data exata ainda, porque você está procurando a melhor informação. Dali para frente, como é que você faz? Você achou, e agora? A gente entra em contato e agenda a segunda reunião. Não, mas tá, você entra em contato via WhatsApp, pelo telefone, agenda a segunda reunião, e como é que é essa segunda reunião? Segunda reunião, começa apresentando a proposta anterior para relembrar ele dos números, porque ele não consegue entender se está bom, melhor ou não, se ele não sabe o que ele negociou anteriormente. Maíra, mas ele tem a proposta, mas ele não lembra. Para ele, é um número... Aí ele olha, ficou parecido com a última proposta, quando você não apresenta a primeira. Então, você relembra o que foi conversado e agora você traz a proposta atualizada, valorizando Sim. o que você melhorou na proposta para o cliente. Entendi. Então, nessa segunda reunião, você já chega entrando na proposta direto? Sim. Lógico, tem uma conversa. E aí, como é que você tá? Como é que tá não sei o quê? Você foi viajar lá para onde você foi? Não é assim, papo, já chega nos números, né? Você troca uma ideia com o cliente. Mas a hora que chega,
Léo, você fez suas pesquisas, você fez suas contas, tem alguma dúvida? Aí tira as dúvidas do cliente. Tirou as dúvidas do cliente, números. A segunda reunião é super rápida. É tirar a dúvida, números, fechamento, quebrar a objeção, fechamento, quebrar a objeção, vender ou eliminar do funil. Entendeu? Sim. Tem o postergar no funil também, que tem clientes que vão comprar, mas não vão comprar agora. Porque fez alguma conta, teve algum imprevisto familiar e por aí vai. E acontece muito? Acontece. A cada 10 clientes, você não vai fechar todas as vendas, né? Cada 10 clientes, você fecha 3 e os 7 não vão fechar. Mas eles vão fechar depois ou não? Não. A gente coloca que desses que não compram, 50% vão comprar depois, né? Então, E 50% vão embora do seu funil. Mas é porque depende da captação que você está fazendo. Se você tiver essa é a diferença do tráfego do orgânico. O tráfego é top porque você vai escalar. Você não consegue escalar tanto no orgânico. Então, você consegue ser visto por muito mais gente. Você ganha velocidade no tráfego. No orgânico, você consegue qualidade. Mas eu quero os dois. Então, você tem que fazer os dois. O orgânico e o tráfego. Isso aí. Pronto, Na verdade, os dois são tráfego, né? Só que um é tráfego orgânico e o outro é pago. Tráfego pago. É isso aí. Uma curiosidade. Como que você divide os comissionamentos nesses 3 níveis para a galera da sua equipe? Então, em percentual, a gente divide um percentual, vamos colocar referente à comissão. Vamos pegar um profissional cheio, até para não expor quanto meu time ganha, deixa de ganhar, porque eles também podem acompanhar o podcast, né? Então, assim, eu divido em percentual, vamos colocar aqui, da comissão cheia, 60% é de quem faz a qualificação do lead. O fechador, ele vai ter mais volume, mais contato com quem está ali. Então, o fechador não fica com a maior parte. O farmer, que vai atender muito mais e fechar menos do que vai atender, fica com 60%. Eu diria que uns 20% é do qualificador e 20% é do fechador. Porque o fechador só vai estar em contato com o cliente que é para fechar. Então, naturalmente, os clientes que ele atender vai fechar muito mais, porque é um cliente mais aquecido. O farmer está ali, ó, atendendo um monte que não vai fechar. Então, o farmer ganha mais até do que o closer. Só que o closer vende mais, porque ele só está em reunião de fechamento. Porque o farmer fez um bom trabalho. Sim, perfeito. Legal, sensacional. Cara, eu sei que você tem um compromisso aí, já está quase atrasado. Então, só para resumir tudo que a gente passou aqui. Você tem um processo dividido em 3 etapas, onde você, primeiro, antes de começar o seu processo de vendas, você praticamente vende no tráfego orgânico através dos seus vídeos. Com isso, você eleva o nível de consciência dos seus clientes. Elevando o nível de consciência, ele já vem mais preparado, então você vai para a primeira etapa, que o seu SDR faz uma pré-qualificação simples, já agendando a primeira reunião com o farm, que é quem vai qualificar de fato aquele lead, passar algumas simulações, algumas propostas ali, não propostas, mas mostrar números, né, para a gente fazer alguns cálculos. Vai ajustando a proposta até chegar numa coisa que atenda o cliente. Legal. Aí ele já deixa mais ou menos agendado ali, mas sem uma data definida. Quando encontrar uma proposta que seja dentro daquilo que você mostrou para ele na segunda reunião, você marca a terceira. Perfeito. Não é nem terceira reunião, porque o SDR qualificou esse cliente no WhatsApp ou via ligação. Então, não é reunião. É só um levantamento de perfil. Então, ele fecha em 2. Se ele não fechar em 2, ele vai ou mais para frente ou a gente vai fazer algum ajuste da proposta, porque pode acontecer. Ele fala assim, não, eu estava esperando isso, era aquilo. Então, pode acontecer isso. Mas, normalmente, não passa de uma terceira. Normalmente, fica na segunda. E nessa transição entre as 3 pessoas, o cliente não sente aquele baque, assim, pô, falei com 3 pessoas e não consegui falar com a ainda? Como é que funciona isso? Na realidade, não, porque no WhatsApp sou eu, né? No WhatsApp sou eu, entendeu? Então, você usa uma ferramenta hoje de WhatsApp que tem 3 atendentes dentro dela. Na verdade, o WhatsApp você consegue conectar computadores no mesmo WhatsApp. Então, é a carinha da Maíra ali. E por horas eu tenho que entrar no WhatsApp e mandar um áudio para alguns clientes. Dependendo do cliente, Maíra, é você mesmo? Claro que sou eu. O que você precisa? Qual que é a dúvida? Então, e o time está capacitado para responder como eu responderia.
entendeu? Legal. Então, no primeiro momento, ele já falou com a Maíra, só que a Maíra não dá conta de atender todo mundo, então ela direciona para alguns profissionais. E, normalmente, no fechamento, pelo menos por enquanto, eu acredito que até março eu dou conta. Eu passo para dar um oi para o cliente na hora de fechar. Oi, obrigado, quero agradecer a confiança. Olha, parabéns pela sua aquisição. Então, o cliente se sente cuidado, porque eu não deixo ele veio por minha causa, então o mínimo que eu posso fazer é gastar 5 minutos do meu dia dando um obrigado para ele. Cara, você viu que tudo aqui que a Maíra está falando é processo. Tá? Ela tem uma metodologia. Ela tem uma metodologia que funciona muito bem para ela, que faz a captação através de tráfego orgânico, e é através dos vídeos que ela faz. Cara, isso é interessante demais. Ah, Léo, eu estou começando. Como é que eu faço para acelerar esse processo? É tráfego pago. Para acelerar o processo, é tráfego pago. Porque a construção de uma marca organicamente, igual a Maíra faz, isso leva tempo. Léo, eu quero acelerar, usa tráfego pago junto. Léo, eu quero ter a qualidade e a velocidade junto. Aí você começa a gerar conteúdo e atrela o tráfego pago junto com isso tudo. Léo, eu quero leads mais qualificados. Grava vídeo para captar os leads, tá? Os vídeos qualificam muito mais, porque imagina assim, eu vou fazer anúncio de consórcio imobiliário, eu coloco uma imagem de uma casa, escrevo consórcio imobiliário a partir de 500 mil. Coloco lá, crédito de 500 mil, parcela. Crédito de 700 mil, parcela. Eu estou passando só a característica de pagamento do produto. Agora, se eu faço um vídeo, fulano, não fulano, que você vai fazer um anúncio, né? Vamos ser um pouco mais real aqui. Olha, se você quer comprar um imóvel, seja ele o primeiro, ou não seja o primeiro, você está comprando para investir, para fazer uma carteira de locação. Independente de qual momento, você pode comprar sem pagar juros algum, através de consórcio imobiliário, 100% assegurado pelo Banco Central. Quer saber mais de como você vai parar de pagar juros e esse valor que você não paga de juros, você consegue comprar imóveis maiores e melhores? Ou seja, você passou muito mais informações, você atiçou muito mais a curiosidade e a vontade dele de conhecer. Poxa, como é que eu posso não pagar juros e comprar um imóvel maior e melhor? Tá? Então você faz isso através de vídeos, cara. Faz isso através de vídeo e usa o tráfego pago. Quer usar tráfego pago? Fala com quem entende de tráfego pago. A Scala Company é especialista em captar leads qualificados para equipes de vendas. Ah, Léo, não tem equipe. Temos produto para você também, para você ter leads qualificados também através de tráfego pago. Léo, eu tenho equipe, quero gerar demanda. Cara, vamos fazer a captação para você. Você gerando vídeos, gerando conteúdo ou não, tá? Então, se você tem essa limitação ainda, espero que você consiga vencer essa limitação muito em breve, mas você pode começar assim mesmo, tá? Então, se você quer ter leads qualificados na sua operação, vai aqui no link da descrição, tem o link aqui da Scala Company, e nós vamos te atender com o maior prazer do mundo para fazer, te ajudar, né? Te ajudar a fazer a sua empresa crescer, tá bom? Então, bora continuar aqui. Então, dando continuidade aqui, reparem que estamos de roupas diferentes. No dia e a gente achou melhor terminar no outro para dar um pouco mais de conteúdo para vocês, para que vocês tenham excelentes resultados aqui. Então agradeço a Maíra aí, deixando um like, colocando um comentário aqui no link da descrição, vou deixar o Instagram dela também, para vocês seguirem ela lá. Então vamos lá, Maíra. Depois que a gente conversou, até antes também, algumas pessoas tinham bastante dúvidas com relação ao SDR. Algumas pessoas me perguntam aqui, poxa, Léo, é o telemarketing? É um pré-vendedor? O que ele faz? Como é que trabalha? Então, dê sua aula, Maíra. Como é que funciona uma operação top com SDR? E por quê? Que vale... Vamos lá. A gente falou até no início desse podcast, né? Que o interessante, por ter um profissional fazendo cada coisa, é o período de aprendizado que ele acaba sendo menor. Então, ele demora menos tempo para aprender porque ele está fazendo menos coisas. Sim. Agora, não significa que ele está fazendo menos coisas, que ele não tenha que desenvolver um processo ali dentro daquele atendimento. Então, posso comentar alguns erros que os SDRs ou até mesmo profissionais de consórcio cometem na hora de abordar um cliente? Então, na hora que eu vou abordar, eu informo quem eu sou, como eu consegui o contato, né? Tem que ter uma abordagem simpática. E muitas vezes, antes de eu despertar o interesse, ou seja, gerar uma atração, eu fico tentando marcar uma reunião. Comparando com um relacionamento, Léo, eu vou falar que é como se eu estivesse marcando um encontro com uma pessoa que não está interessada em mim. Então, a pessoa não me acha bonita, não me acha interessante, eu tô falando, sai comigo, vamos para um jantar. Aí, tipo assim, você imagina, uma pessoa que não está interessada na outra recebendo um convite na lata. É isso que acontece quando um SDR ou até mesmo um profissional de consórcio
tenta realizar um agendamento numa pessoa que não está realmente interessada. Então, é como se eu falasse assim, vou falar para o meu atual marido, quando eu estivesse conhecendo ele, eu falando assim, Lucas, mas sai comigo, eu sou legal. E quando a pessoa fala assim, faz um consórcio, é sem juros. Não é isso que vai fazer a pessoa ser atrativa. Não é ela falar descaradamente, vamos sair, né? Primeiro, sem despertar o interesse. Então a pessoa fala assim: olha, eu gosto de ir no cinema. Talvez o Lucas também goste de ir no cinema e isso gere um interesse. Trazendo isso para o contexto do consórcio, como que eu gero interesse no cliente? Olha, como que você vai comprar esse carro, esse imóvel, né? Eu vou falar direcionada para cada nicho, para cada público, para cada persona. Como que você vai comprar esse carro? Ah, eu vou financiar. Você sabia que a taxa do financiamento hoje é em média de tanto? Já a minha taxa é de tanto, ou seja, você compara o custo do seu produto com o custo do outro. Porque não importa se consórcio não tem juros, não tem burocracia ou não tem entrada. Importa o como você vai fazer comparado com o que eu tenho e o que isso vai te gerar de alguma solução. Faz sentido? Com certeza. Então, antes de eu pensar em falar em agendamento, eu tenho que melhorar o interesse. Tá sendo muito legal, porque meu marido entrou como sócio nas minhas empresas, né? E às vezes, quando a gente vai falar com algum cliente ou quando a gente vai treinar um profissional, eu vejo ele ou alguém da minha equipe falando assim, Maíra, essa pessoa não quer agendar. Aí eu falei, essa pessoa não tem dinheiro. Eu já escuto o áudio da pessoa e eu falo, não tem dinheiro, essa pessoa não viu que o consórcio é atrativo, essa pessoa, deixa eu ver aqui, ela não entendeu que o consórcio dá para contemplar antes com o lance. Então, você vai atendendo tantos clientes que você vai identificando um padrão de comportamento e o porquê ele não quer agendar. Motivo de Então, o motivo que eu tô perdendo aquele agendamento. Então, se eu não resolver aquilo, não adianta falar que a reunião é boa, que é legal e que vai tirar as dúvidas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver a objeção. Então, exemplo, se o cara não tá querendo agendar, ele tá falando, não, mas eu tô pensando em financiar mesmo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar para ele que é mais barato fazer um consórcio que o financiamento. Só que, se eu fico já direto indo para o agendamento e não levantei um perfil, eu não tenho munição. Então, a primeira coisa que o SDR tem que fazer é levantar o perfil. Porque através do perfil eu consigo quebrar as objeções e fazer o agendamento se tornar atrativo. Então, a primeira coisa, eu não vendo consórcio, eu vendo a reunião. Mas para vender a reunião, eu tenho que atrair o cliente para o consórcio, senão ele não agenda. Faz sentido? Faz todo sentido. E até um ponto importante é que o ponto principal ali não é você agendar o número máximo de reuniões. É você agendar, é você cortar o número máximo de reuniões que não faz sentido. Não faz Perfeito. sentido você marcar um monte de reunião que a pessoa está totalmente desinteressada para tomar o tempo de um vendedor que ele é caro. Perfeito. Vou te dar um exemplo que aconteceu. A nossa SDR, ela é responsável por reativar alguns clientes para fazer tipo um remarketing interno ali no WhatsApp para recuperar alguns clientes. E aí ela recuperou uma cliente que na primeira reunião, no próprio CRM, estava que ela não estava muito quente, muito aquecida. O que eu direcionei? Vamos mandar um áudio para essa cliente, entendendo qual que é o momento dela, se ela fez alguma pesquisa de mercado, para sondar e saber a temperatura atual dela. Porque dependendo de como tiver a temperatura e ela não estiver tão quente, não é só porque agendou a reunião que o cliente vai comprar isso, não confere. Tem muito cliente com perfil errado que agenda a reunião. Tem muito cliente que não está no time de compra, vai comprar ano que vem e que agenda a reunião agora, né? Que muitas vezes, se você tiver um vídeo muito bem elaborado, você manda um vídeo tirando todas as dúvidas desse cliente, gerando valor, mas não necessariamente precisa marcar uma reunião. Presta atenção que eu não quero gerar um vendedor preguiçoso, mas eu quero ensinar o vendedor que está assistindo esse programa, ele se qualificar, ele se valorizar, ele saber escolher os clientes, entende? Sim. Não, faz todo sentido. Aqui, por exemplo, eu tenho um probleminha que, cara, o CRM é baratinho. R$ 45. Aí vem o vendedor que quer pagar só para ele quer marcar uma reunião com alguém. Cara, não dá, vai lá no site e compra. Então, como vem muito no WhatsApp, poxa, é de um usuário só? Então, fulano, olha só, você já entendeu como é que funciona? Você já tem uma operação? Eu faço uma pré-qualificação rápida no WhatsApp antes de marcar a reunião. E aí eu tenho vários vídeos prontos. Cada dúvida que ele tem, eu já mando um link de vídeo. Pronto. Qualificou, é isso mesmo? Então, vamos marcar uma reunião, caso tenha... Caso tenha dúvidas, isso mesmo. A gente faz isso aqui também. Até uma coisa que a gente ajustou da semana passada para essa semana, foi que tinha alguns clientes que chegavam na reunião,
receberam o vídeo para assistir e não assistiram. Então, agora o comando é, antes da reunião, você chegou a assistir o vídeo? Não? Então, assiste, a hora que você terminar, a gente entra na reunião. Por quê, Maíra? Porque os vídeos quebram as principais objeções. E aí já é um trabalho a menos que tem que fazer. E o vídeo, ele vai direto na dor. Talvez serão coisas que não teriam sido perguntadas na reunião, né? Então, ganha tempo. Não, com certeza, faz todo sentido. Então, só para resumir aqui o pessoal que quer implantar uma operação de SDR, quais são as vantagens dela? Olha só, primeiro, o seu vendedor, ele teve um preparo muito top e ele já é um profissional excelente. Então, jogar para ele leads que não tem perfil, cara, você só vai tomar tempo do seu vendedor. Então, se você pudesse só usar o seu vendedor para fechamentos, para pegar os leads que já estão com a temperatura de venda muito mais elevada, ele vai ter muito mais resultado. E como é que eu faço isso com ele? Eu coloco mais uma pessoa ali no meio do caminho, que é para qualificar leads para ele. Ah, não, mas eu vou ter que pagar a comissão para 2 pessoas? Olha só. Um SDR, ele consegue alimentar vendas aí para não sei quantos vendedores. Você vai ter que calcular isso na sua operação. Mas, você estudando os seus números, você pode entender, poxa, a cada SDR eu posso ter 2 closers. A gente antes contratava antes de ter a demanda. Hoje a gente gera demanda. A hora que o SDR está pela garganta aqui de trabalho, aí a gente contrata outra pessoa, para não ficar com demanda ali, com tempo ósseo, vamos colocar, para um SDR. E aí a mesma coisa os vendedores. Puxa, o SDR tá agendando muito e tá sobrecarregando um vendedor, aí eu contrato outro vendedor, né? Outro farmer, que a gente chama, né? Puxa, os farmers estão sobrecarregando um closer. E aí a gente consegue ter pelo menos uma média. É claro, tem pessoas que agendam mais clientes naturalmente, tem outras que agendam um pouco menos. Então, você vai ter que medir de acordo com a qualificação do profissional para saber quanto para cada pessoa, né? Para cada caso. Aí tem aqueles principais números que tem que medir, né? Quantidade de agendamento e quantidade de agendamentos que geraram venda. Não adianta gerar um monte de agendamento aí que só vai tomar tempo lá e não gerou venda nenhuma. Então, alguns números que a gente tem que medir sempre aí. Então, legal. Obrigado pela explicação. Agora, bora lá. A gente falou sobre SDR, falou sobre o farmer ali, que é o vendedor que vai fazer a qualificação, e você falou do fechador também. Tá? A sua operação ela é um pouco diferente no sentido de ter a terceira pessoa, enquanto tem um monte aí que só tem uma para tudo. Tá? Explica um pouquinho mais, só em detalhes, sobre essa última. Na verdade, a maioria das operações tem 2 pessoas, porque se você for olhar dentro das administradoras, tem o vendedor que prospecta, faz a apresentação, mas o líder muitas vezes entra como reforço na hora de dar o fechamento, né? Então, a diferença é que a minha operação tem uma pessoa a mais. O closer, na verdade, é um supervisor, por exemplo, né? Sim. Onde ele atende vários clientes e administra ali os números. Então, a diferença é que o papel de um vai ser só apresentar e o papel de outro vai ser só prospectar. Então, tem uma pessoa a mais nessa operação. Bom, vamos lá. Essa questão do closer, né? O que facilita? Porque imagina que assim, ó, a pessoa que é o farmer, ela tá ali plantando. Então, ela já tem um know-how do que pode faltar ou o que ela tem que fazer para o cliente concluir a negociação. Quando entra o closer, aquele ditado, aquela frase, 2 cabeças pensam melhor que uma, é muito real, porque muitas vezes uma pessoa enxerga o que a outra pessoa não enxerga. A experiência também conta nisso. Então, sempre que eu saio de um atendimento, seja com alguém do meu time, seja meu atendimento, às vezes, do meu network, ou, puxa, eu vou atender alguém do network do meu marido, sempre que a gente sai da reunião, a gente começa a especular o que faltou para a venda sair. Então, a gente começa a conversar assim, será que ele não fechou por causa disso? Não, eu acho que ele não fechou por causa disso. E muitas vezes a experiência fala. Então, o que a gente faz na hora de fechar uma venda, né? Primeiro, a gente faz o fechamento não entregando tudo. Eu falo que tem um vendedor garota de programa e tem um vendedor que ele é profissional. Maíra, o que é o vendedor garota de programa? Sai dando tudo para a venda sair, né? Então, ele dá grupinho da mente, e ele dá, tudo bem? Ele dá antecipação de taxa, ele dá o maior desconto, ele dá o maior benefício, ele faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, o que ele tem que fazer? O que é uma negociação? É uma dança. E para saber dançar, você não pode ter medo de perder. Você não pode ter medo de errar o próximo passo. Faz parte também perder uma venda, para você aprender o como fazer numa próxima vez. Então, é engraçado. A venda nem aconteceu ainda, então se perder, você não perdeu nada. Pronto. Então, às vezes, a gente fala assim, puxa, eu vou baixar, por exemplo, tem algumas administradoras que têm tabelas com antecipações diferentes, né? Ou
grupos diferentes. Então, muitas vezes, você tem que fazer a primeira proposta numa tabela um pouco mais alta, para ver se comporta dentro do cliente, até porque tem empresas, Léo, que dão benefícios por você antecipar mais taxa. Só que muitas vezes o vendedor, para não perder a venda, ele já quer jogar a tabela lá embaixo. Então, o que tem que fazer? Jogou a primeira tabela, vê a reação do cliente, por isso a importância disso aqui que a gente está fazendo, olho no olho, ter a videochamada, né? Eu sei que tem gente que está ouvindo, mas tem gente que vai assistir. Então, é importante para você enxergar a reação do cliente, porque enquanto ele está falando, ele está soltando expressões, ele está soltando respostas, se ele está gostando, se ele não está gostando. Importante ele estar com a pessoa que decide, porque senão você fica... É como se estivesse fazendo uma nova apresentação quando você vai para um fechamento, né? Então, o que é interessante? Fiz a primeira oferta. E aí o cliente falou, nossa, tá dando pensar aqui, vou falar direitinho com a minha esposa, ou eu vou pensar, e a esposa tá do lado. Tem alguma coisa que não tá legal, você tem que extrair essa resposta do cliente, né? Sim, e só enfatizando um pouco mais nesse ponto, eu tenho que explicar para minha esposa aqui direitinho. Quanto tempo você demora para formar um vendedor, mãe? Então, se for um vendedor com todas as etapas, porque a gente tem gente no time que prospecta, agenda e participa do fechamento, aí a gente coloca que ele tem mais autonomia em 6 meses. Com autonomia, sem tanta dependência, né? Ele vende, ele consegue vender desde o primeiro mês, mas ele ainda precisa um pouco mais de ajuda. Já no caso de, por exemplo, puxa, é o vendedor que só faz aquilo, em 2, 3 meses ele já consegue fazer ali a apresentação com excelência, porque ele está fazendo só daquilo. Então, por que eu pergunto isso? O pessoal sabe que para formar alguém da equipe demora 2, 3, 6 meses para formar. E imagina que o cara vai aprender numa ligação o suficiente para vender para a esposa. Tem como? Perfeito. Não. Não tem como. Então, a sua obrigação é saber se ele precisa participar da reunião com a esposa ou não. É o mínimo, né? Com certeza. Legal. Maíra, diz uma coisa. Eu vi que você já tem, cara, muita bagagem, e você inclusive citou de outras operações que têm adesões diferentes e tal. Você dá esses treinamentos nessas empresas, certo? Sim, sim. Quer falar sobre isso? Hoje tem algumas marcas que eu represento, né? Até no meu Instagram, em proteção às empresas que me contratam para dar treinamento. Eu não fico falando as marcas que eu comercializo. Porque imagina, eu vou lá, Léo, você me contrata para dar um treinamento no seu escritório e você também vende consórcio. Aí a Maíra fala, eu vendo marca Y. Aí o vendedor fala, a marca Y é melhor, que a Maíra conhece todas as marcas e está vendendo aquela. Então, em proteção até as próprias administradoras que me contratam para dar o treinamento, eu costumo falar sobre marcas que eu fui dar o treinamento, mas não aquelas que eu comercializo. Sim. Então, a galera me contrata para dar treinamento dentro das empresas, e é muito legal porque, da mesma forma que eu vendo consórcio, eu vendo treinamento, eu customizo o plano. Então, tem pessoas, por exemplo, eu estou indo para um outro estado, dando treinamento dentro de um banco grande dentro daquele estado, e aí eles falaram, Maíra, a gente quer que você passe 3 dias aqui com a gente, meio período dentro de cada agência, e você vai falar sobre esse. E aí eu preparo, de acordo com a cara daquele banco, daquela administradora, um conteúdo que eles estejam precisando. E aí eu vou um pouquinho além. Eu preparo com uma cara diferente do que o mercado costuma oferecer. Cada treinador no mercado tem a sua característica e o seu benefício, né? Então, as pessoas costumam encontrar muitos conteúdos na minha rede social com cálculos, onde eu vendo consórcio de uma forma diferente, não só como modalidade de compra, mas onde eu ensino a fazer de um consórcio um investimento, não que ele seja mas eu ensino a utilizá-lo como um. Sim, bom, top. E além desses treinamentos, também tem a Consórcio Experience, certo? Sim, tem o Consórcio Experience. Jogo, cara. Portas abertas aqui. Tem uma edição agora, dia 15 e 16 de abril. Já contei aqui nos bastidores um dos nossos palestrantes confirmados. É que eu gosto da hora que o site está pronto, onde eu estou com os vídeos prontinhos, começar a anunciar a galera que vai estar lá. Mas já tem palestrante de Portugal, treinado pelo Tony Robbins, que vai palestrar no nosso evento. Tem um palestrante que é o fera no espiritual, que vai estar lá. E aí eu acho que vocês já confiam quem pode ser, né? E tem aí um fera também, que vai dar uma aula de como construir audiência nas redes sociais. Então, assim, a gente já tem 5 palestrantes confirmados.
A gente está construindo tudo aí, tudo certinho. E, dentre hoje e amanhã, eu já vou soltar aí algumas informações nas redes sociais para quem quiser saber mais. Então, o Léo com certeza vai estar com a gente, né, Léo? Não, certeza que eu vou estar lá. Certeza. Então, Maíra, quero te agradecer, tá? Muito por ter soltado todo esse conteúdo aqui. É uma verdadeira aula para quem está começando, para quem já tem operação, para quem tem representação, mas não está no nível que você montou ainda. Porque, cara, olha, tem gente que tem uma pessoa para fazer tudo, 2 pessoas para fazer tudo, você está com 3. Então, você formatou a sua operação e conseguiu segmentar cada função, montar um processo para cada um e validar isso de um modo funcional. Então, cara, você tem muito a ensinar e você não economizou aqui, tá? Então, é essa a proposta do podcast mesmo, é trazer pessoas que têm resultado para mostrar o processo, que aí, com esse processo, eles conseguem replicar para aumentar suas próprias vendas, melhorar sua gestão, enfim. Então, cumpriu com o objetivo de uma forma sensacional aqui, quero te agradecer muito por isso, beleza? Muito bem. Obrigada pelo convite, parabéns por esse trabalho aí que você está fazendo, não só do podcast, né, mas de inovar, buscando soluções para o nosso mercado, porque eu falo que todo mercado que tem dor, tem muita solução e produto para a gente poder fornecer. Né? O mercado de crédito tem uma dor, taxas altas, pessoas que não têm aprovação, e essa tem que ser a missão do vendedor de consórcio, não é vender para qualquer cliente, não é vender a todo custo, não é vender prometendo, é vender para clientes que tenham problemas para ser solucionados. Quando a gente entende isso, que o nosso propósito está em resolver o problema do outro, a gente sabe escolher qual cliente que a gente vai vender ou não. E, Léo, você criou uma solução para um mercado. O vendedor de consórcio perde muita venda por falta de organização e perde muito dinheiro de não saber como gerar demanda, que é a questão do tráfego, né? Então, parabéns e só vai. Obrigado. É igual eu comentei no nosso primeiro Conapro que você estava lá também. Né? Ou você está jogando dinheiro no lixo, ou você está deixando dinheiro na mesa. Uma das duas que você está fazendo. Agora, você tem que dosar essa proporção aí. Verdade, com certeza. Então, pessoal, se você não curtiu ainda esse vídeo, se você não se inscreveu no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho, porque toda vez que a gente postar um novo vídeo, uma nova entrevista, que você vai ser notificado por isso. Tá? Então, se inscreve aí no canal, deixa um comentário. E mais uma coisa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Instagram da Maíra. Você quer que deixe mais algum link, Maíra? Pode deixar o link do Instagram, do YouTube, se quiser deixar o link do Consórcio Experience também. Tá bom. Vou deixar mesmo. Então, pessoal, vai estar aqui na descrição, olha a descrição, deixa o seu comentário, comenta o que você achou desse podcast, beleza? Então, obrigada, pessoal, viu, Léo? Maíra, tamo junto. Fique com Deus aí, boas vendas. Até mais, sucesso. Valeu.